Boa noite, turma. Hoje vamos dar início à segunda aula de Estatística Aplicada à Nutrição. Estamos dando continuidade às noções básicas de matemática, hoje com regra de 3. E o que vem a ser a regra de 3? A regra de 3 é um processo prático que envolve para resolver problemas e que envolve 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Os passos utilizados para essa regra de 3. Primeiro, nós podemos construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes que se correspondem, identificando assim as grandezas, diretamente ou inversamente proporcional. Daí a gente consegue montar a proporção e resolver a questão, a equação. A regra de 3 que nós vamos trabalhar vai ser a simples, existe a simples e a composta, mas para o nosso dia a dia nós utilizamos mais a regra de 3 simples. Eu tenho aqui o exemplo de um problema onde a gente pode estar trabalhando essa regra de 3. Fiz de uma forma bem simples para você estar identificando. A tabela que eu me referi, a gente faz uma tabela imaginária, E aí nós temos aqui, Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Bom, Bianca comprou 3 camisetas que custavam R$120. Se ela comprasse 5 camisetas, quanto ela pagaria? Aí aqui vem o X da questão, Como eu falei anteriormente, nós temos 3 grandezas, ou seja, 3 valores, e a gente vai estar achando o 4º valor. E aqui nós temos, então, vamos estar resolvendo a equação. 3 vezes X, 3x, e 5 vezes R$120, que dá R$600. O X vai ser igual a R$200. Como é que a gente faz isso, professora? O X vai ser igual a 600 e o 3 passa para aqui, para baixo, dividindo. Então, 600 dividido por 3, nós conseguimos achar o valor de R$200. Então, quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Ela pagaria R$200. Na prática, vocês vão poder estar exercendo melhor a atividade, Vou falar um pouquinho para vocês também da per capita, que é um termo que a gente utiliza muito na elaboração de cardápio, A per capita é a mesma coisa que por pessoa. Tal como em cozinhas domésticas, a per capita é de fundamental importância em cozinhas de restaurantes industriais, pois o equilíbrio de nutrientes nos cardápios está na dependência da quantidade de alimentos oferecidos e na inclusão de um alimento de cada grupo base na refeição planejada. Por isso, para assegurar este equilíbrio, assim como a adequação às necessidades, é importante que se defina o per capita de cada alimento e seus prováveis substitutos. Então, a per capita é muito importante na elaboração do cardápio, porque é através da per capita que a gente vai poder ter noção do quanto a gente vai precisar de insumos e vai estar observando também quanto que a gente consumiu, Então, é um termo bastante utilizado e que a gente precisa aprender. A definição de per capita, além de garantir o equilíbrio dos cardápios, orienta na previsão de compras e na requisição e funciona como um ótimo parâmetro para avaliar a cobertura da alimentação oferecida, sobretudo nos locais onde se oferece refeições de um único tipo e padrão. Então a per capita vai nos garantir o equilíbrio do cardápio e o controle, o controle de custos. Então a gente tem como prever as compras que a gente vai fazer dos insumos. E aí vem porção. A porção é a parte da comida que corresponde a uma pessoa, ou seja, uma certa quantidade. Esse termo vem do latim portio e significa pedaço. Geralmente esta palavra é utilizada em situações onde o alimento deve ser repartido entre um grande número de indivíduos. Por exemplo, é empregado com normalidade no exército e em refeições coletivas, Assim, toda a comida destinada à tropa é dividida em porções.
Por exemplo, a porção relacionada àquele cardápio, a porção de frango, vamos dizer que seja 2 sobrecoxas. Então a porção do frango vão ser 2 sobrecoxas, né? E aqui vamos falar um pouco sobre densidade, também massa volúmica ou massa volumétrica de um corpo. Ela vai ser definida como a massa e o volume desse corpo. Desta forma, pode-se dizer que a densidade mede o grau de concentração da massa em determinado volume. O símbolo para a densidade é quilocalorias, né, a unidade, né, que se utiliza, quilocalorias por metro cúbico. Então, a densidade é igual à massa dividido pelo volume. Encerramos aqui nossa aula. Eu estou encaminhando para vocês um vídeo para estar explicando melhor o assunto sobre regra de 3, né? Espero que vocês entendam a diferença de porção e per capita, compreendam, né, a diferença entre porção e per capita, e estarei também passando um exercício. Pratiquem qualquer coisa, estou à disposição. Boa noite.